Evangelho segundo escreveu João, capítulo 5, o versículo 1, assim registra a palavra de Deus. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus foi para Jerusalém. Existe ali, junto ao portão das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pórticos. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que a água se movesse. Porque um anjo descia de tempos em tempos, agitando-a, e o primeiro a entrar no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Vamos falar com Deus. Pai, te agradecemos pela tua palavra. Ó Deus, sim, fala aos nossos corações. Dá sabedoria a cada um de nós para entendermos, compreendermos, ouvirmos, guardarmos no nosso coração e praticarmos, ó Deus, a tua palavra. Em nome de Jesus, me coloco nas tuas mãos como instrumento, que eu diminua, o Senhor cresça. Sim, ó Deus, que o Senhor venha falar, tratar em nossos corações aquilo que o Senhor quiser falar. Em nome de Jesus, que eu diminua, o Senhor cresça, ó Pai, que eu seja ali instrumento nas tuas mãos, da revelação daquilo que o Senhor quer falar às nossas vidas nessa manhã. Assim oramos, te agradecemos, em nome de Jesus, amém e amém. Os irmãos podem se assentar. Esse capítulo é o capítulo que registra um milagre de Jesus. Esse capítulo registra a cura de um paralítico. E é interessante que Jesus, passado já algumas coisas, passado já alguns milagres, passado já ali por Caná da Galileia e tantos outros momentos, Jesus tinha uma festa dos judeus e Jesus vai para Jerusalém. E é interessante que ali acontecia algo que nos chama a atenção. Ali, junto ao portão das ovelhas, tinha um tanque, que tinha um nome aquele lugar. Quando se falava em Betesda, as pessoas sabiam aonde era e o que acontecia ali. E ali, nesse tanque, junto ao portão das ovelhas, esse tanque, esse lugar, em hebraico escrito, chamado Betesda, tinha 5 pavilhões. O que acontecia ali? Primeiro, ficava ali uma multidão de pessoas doentes. Ficava ali uma multidão de pessoas que eram cegas, pessoas que eram coxas, paralíticos. Fazendo o quê? Esperando, diz o versículo 4, que a água se movesse. Olha que interessante. Eles habitavam, eles ficavam ali naquele lugar com uma esperança, com uma expectativa, esperando a água se mover. Porque o anjo vinha ali, movia aquelas águas, e o primeiro que entrasse naquelas águas era curado de qualquer que fosse a enfermidade. Então essas pessoas talvez já tivessem tentado, a cura, a solução em outros caminhos, como fez, por exemplo, aquela mulher do fluxo de sangue, que gastou todos os seus recursos, com médicos tentando se curar, mas continuava enferma, mas foi curada aos pés de Jesus. Ela tinha fé: se eu apenas tocar na orla das suas vestes, serei curada. E assim essas pessoas habitavam ali, porque a esperança, a expectativa era a movimentação das águas. E ali havia enfermos, ali haviam pessoas cegas, pessoas que eram coxas. Coxa é aquele que falta algo, uma parte. Pessoas que eram paralíticas. E quando nós olhamos esse texto na esfera, no contexto espiritual, nós aprendemos muito, porque quando hoje muitas pessoas têm a visão física, mas não enxergam.
Hoje muitas pessoas têm o corpo completo, mas falta algo. Hoje muitas pessoas talvez não tenham uma doença física, uma patologia, mas estão enfermas por dentro. Hoje muitas pessoas conseguem ir para lá, ir para cá, mas espiritualmente estão paralíticas. E tudo isso é o que o diabo quer fazer, é o que o diabo quer tentar fazer. Fazer com que venhamos ficar cegos, venhamos ficar surdos, ficar paralítico, você não conseguir fazer, você não conseguir avançar na sua vida espiritual, na sua vida com Cristo, quer que você fique parado, quer que você não cresça. Enfermos, quantas pessoas doentes, você olha, não tem nada, mas estão enfermas lá dentro, na alma, na mente, estão com talvez uma síndrome de medo, uma síndrome, às vezes até de crise até de identidade, o que eu sou, quem eu sou, porque, meu amado irmão, não dê espaço a isso. Você é filho de Deus, você é filho do Senhor, você tem uma identidade, é co-herdeiro com Cristo. Todo quanto nele crê, João capítulo 1, versículo 12, recebem o poder de serem chamados filhos de Deus. Você tem uma identidade. O cristão tem um cheiro, tem uma identidade. Você é luz, você é sal. Você não é alguém, um João ninguém, um Zé ninguém, um coitadinho, um tadinho dele. Não! Você é filho de Deus, o Filho do Todo-Poderoso, aquele que te ama, te conhece, te chama pelo teu nome e fala: tu és meu. Nada pode te afastar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que muitas vezes afasta é a própria pessoa. Escolhe se afastar de Deus, escolhe se esquecer de Deus, como foi o povo de Israel, como foi também no período dos juízes. Se esqueceram do Senhor, começaram a servir falsos deuses, a adorar falsos deuses. E aqui nós vemos então, naquele lugar, 5 pavilhões, 5 pórticos, e uma multidão colocando a esperança, a expectativa no movimento das águas. E o primeiro que chegava ali se levantava, saía curado, saía erguido, saía completo, saía ouvindo, saía enxergando. Então aqui nessa manhã nós estamos falando sobre esperança e expectativa. Porque muitas vezes nós colocamos a esperança, a expectativa no lugar, na direção errada. Muitas vezes nós colocamos o objetivo, porque esperança é diferente de esperar. Esperar, você olha o cronológico, o tempo. Você tem uma reunião, vai ser daqui a... Você está esperando, aguardando. Esperança é diferente, é esperançar. Você almeja, você crê, você tem espera, talvez seja necessário também esperar o tempo, mas você crê, você diz o Salmo 40, esperei confiantemente pelo Senhor. Você até espera cronologicamente, espera o tempo, mas você crê, você tem certeza, você tem essa esperança. Você ainda não viu, você ainda não tocou, você ainda não materializou, mas você tem a esperança que o milagre vai acontecer, que a porta vai abrir. Isso é esperançar, é ter esperança, não é esperar só o tempo. Expectativa é aquilo que vai acontecer, aquilo que você tem uma pré-definição, aquilo que você tem um conhecimento e acha que vai acontecer. Talvez você vê um slogan falando algo e você tem a expectativa que aquilo que está sendo falado vai acontecer. E aqui então essa multidão, enfermos, cegos, coxos, paralíticos, estavam esperando que a água se movesse, porque vinha um anjo, agitava a água, e o primeiro que entrasse ali era curado de qualquer doença que tiver. E o nosso Deus não mudou. Meu amado irmão, Deus ele pode curar
qualquer doença que venha a existir. Deus, ele pode curar, se ele quiser, for a vontade dele, seja o que for, o nosso Deus continua sendo o mesmo Deus. Não perca a fé, não perca a esperança. Se conhece alguém que está enfermo, se conhece alguém que está no leito, se conhece alguém que está, meu amado irmão, não tem dificuldades, não tem impossíveis para o nosso Deus. Peça com fé. Se aprouver a ele curar, ele vai curar. Se aprouver a ele não curar, amém, a vontade dele. Não curou Paulo, né? Paulo orou 3 vezes, que se fosse retirado o seu espinho na carne, e Deus falou: Paulo, a minha graça te basta. Vemos homens, pessoas que, né, de Deus com enfermidades, mas também nós vemos milagres, nós também vemos, né, curas, nós também vemos, né, Deus, né, curando. Quinta-feira eu estava num culto lá no meu trabalho e foi por volta do horário do almoço, começou 11h30, aquela correria, e eu estava com uma dor, né, estava ali incomodando, estava doendo, e na hora do louvor botei a mão e, olha, meu amado irmão, a manhã inteira com dor, botei a mão, orei, senti aquele mover do Espírito Santo, não tem mais nada, na hora, foi no momento, na hora que eu coloquei a mão, meu amado irmão, e eu fiz essa reflexão interessante, essa dor me incomodando, e às vezes a gente aceita, a gente vai, daqui a pouco passa, e daqui a pouco passa, daqui a pouco passa, e até então eu não tinha orado, né? Senhor, tira. Mas na hora que eu estava no culto, só em colocar a mão, na hora, sumiu. Então eu creio no poder de Deus, eu creio na autoridade, né, de Jesus Cristo, o nosso Deus é o mesmo. Ele manda, ele vai operar o milagre, nada, força nenhuma no universo vai impedir o mover de Deus, o agir de Deus. Então essas pessoas estavam ali, esperando a expectativa deles, né? Talvez demorasse, não sabemos o tempo, talvez alguém ficasse ali já pertinho, mas demorava, às vezes ia, não sei, fazer uma outra atividade, daqui a pouco a água movia, mas a história não acaba aqui. Diz o versículo 5, estava ali um homem enfermo havia 38 anos. 38 anos, esse homem com uma enfermidade. Não temos como saber o quanto tempo ele estava ali, mas ele tinha uma enfermidade há 38 anos. E Jesus viu deitado, sabendo que ele estava assim há muito tempo. Jesus, ele vê, Jesus conhece. Talvez você esteja com um problema, uma dificuldade, uma tempestade, 1 ano, 1 mês, 1 dia, 10 anos, não sei. O que eu sei é que Deus, ele olha, Deus, ele conhece, e ele tem compaixão, ele conhece a nossa situação, ele conhece as nossas necessidades. Nada acontece na nossa vida sem que Deus conheça, sem que Deus saiba. Deus não vai perder o controle, não vai. Nós perdemos muitas vezes. Às vezes perdemos o controle, né, das nossas atividades, das nossas emoções. Por isso que a Bíblia nos ensina que devemos, né, ter ali, ser calmos, né, buscar ali o fruto do Espírito, paz, mansidão, longanimidade. Mas o nosso Deus não perde o controle da situação. E Jesus olhou para ele. Jesus viu esse homem deitado. Ele estava deitado. Ele era paralítico. Talvez você conheça alguém que esteja deitado no leito espiritual, talvez físico. Ore. Você orando aqui no caminho, eu creio que você já pode estar recebendo uma notícia, olha, assim como foi com Jairo: mestre, vai na minha casa, minha filha está morrendo, irei. No caminho já chega, né, olha, então não incomode mais o mestre, sua filha será morta, uma notícia ruim. Mas também tem a passagem que no caminho, né, recebe a notícia de que ocorreu o milagre, aí foi no mesmo horário que Jesus falou. Então precisamos entender que Jesus, ele olha para nós. Jesus, ele conhece a nossa realidade. De tantos enfermos que estavam ali, Jesus foi nele, conhecia que ele estava assim deitado há muito tempo e fez uma pergunta para ele: você quer ser curado? Que queres que eu te faça? Com aquele outro cego, cego de Jericó, Bartimeu. Qual o seu problema? Só que é interessante que a resposta dele não foi o sim. A resposta dele não foi o quero ser curado.
porque a esperança, a expectativa e o foco dele estava nas águas. A resposta dele foi: o enfermo respondeu, diz o versículo 7, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. Olha que interessante. Você quer ser curado? A resposta mais óbvia, clara, ágil, seria sim, quero ser curado. Mas a resposta dele, porque ele estava com foco, a expectativa, ele estava, podemos dizer assim, preso, travado ao milagre acontecer apenas por aquele caminho. A resposta dele foi: olha, não tenho ninguém que pode me levar, eu estou deitado. Ele era paralítico. Para chegar até aquelas águas, precisaria de ajuda, ou de pelo menos para chegar de uma maneira célere, de uma maneira mais rápida até aquelas águas. Por isso que a resposta dele é como se fosse um pedido: fica aqui comigo, até que as águas sejam agitadas para que alguém me leve lá. Então Jesus perguntou: você quer ser curado? E a resposta dele: não tenho ninguém que me leve às águas. E quantas vezes pessoas agem assim? Quantas vezes, você quer essa porta aberta, mas eu não tenho como fazer isso, eu não tenho como chegar àquele médico, eu não tenho como... Meu amado irmão, às vezes a gente quer colocar o poder de Deus dentro de uma caixinha, acha que só vai ser por aqui, por esse meio. Deus, ele age como ele quer. Deus é o Deus que surpreende. Você está achando que vai ser por ali, que vai ser por aquela água, que vai chegar uma hora, vai chegar a sua vez de chegar e alguém, levar você até aquelas águas, porque sozinho você não consegue, e você acha e fica engessado, achando que é por ali. E quando Jesus está falando: você quer a tua bênção? A gente fica preso, fica enraizado, fica arraigado por aquele caminho, porque muitas vezes nós ficamos presos às nossas limitações. Muitas vezes nós ficamos e colocamos a nossa expectativa, a nossa esperança, ficamos ali esperançando, olha, eu creio, a minha esperança é por aqui, é nessas águas, mas está na direção errada, porque o autor da vida, o autor do milagre, o Todo-Poderoso, está do seu lado, está contigo, não te desampara. Você quer ser curado? Olha que pergunta: você quer o seu milagre? Eu tenho certeza. Perguntar quem quer o seu milagre, todos nós levantaremos as mãos. Quem não quer o milagre? Quem não quer a porta aberta, a chave na mão? Deus, ele pode dar o milagre, Deus, ele pode dar a bênção, porém, lembre que o sinal, o reino de Deus, é bênção sim, mas também não é barganha. As pessoas querem vir à igreja buscar a Deus apenas para resolver os seus problemas, e do que adianta resolver o seu problema e depois largar a Deus? Por exemplo, os leprosos eram 10, 9 resolveram o seu problema, sendo curados, mas não voltaram a Jesus para agradecer. Foram se apresentar ao sacerdote, ver a sua vida, mas um voltou para agradecer. Foi resolvido o problema dele? Foi. Foi curado? Foi. Mas o que ele ouviu de Jesus? A tua fé te salvou. Porque ele era, e ainda era samaritano, mas ele foi até Jesus, se dobrou aos pés de Jesus. Então as pessoas querem buscar, amém, eu creio sim que Deus, ele resolve problema, Deus é o Deus Todo-Poderoso que surpreende, se levanta um problema, pode vir trazendo outro problema, nosso Deus é maior que qualquer problema que venha se levantar. Mas não podemos buscar a Deus só por causa disso. Símbolo do cristianismo é a cruz, não é uma escada, outro dia eu vi algum post desse. As pessoas querem usar para subir, para resolver, não, meu amado irmão, é cruz. Sabe o que Jesus ensinou? Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz e me siga. Muitos querem seguir Jesus,
Eu creio sim que Ele resolve o problema, que Ele cura, que Ele, né, cessa a tempestade, vem a bonança, mas depois não querem dar continuidade, não querem a responsabilidade, querem estar ali, simpatizam, mas não se envolvem, não vestem a camisa, não querem negar a si mesmo, não querem cumprir o ID, querem só pegar. Meu amado irmão, que nós possamos entender que ser um verdadeiro cristão, um verdadeiro servo do Senhor, é estar nele, é Ele estar em nós, mas também cumprir a vontade dEle em nossas vidas, é também fazer com que prevaleça na nossa vida a vontade dEle, não a nossa. Então não enterre o seu talento, não enterre o seu dom. O que você pode fazer para o Senhor, continue fazendo para o Senhor e faça o melhor que você puder, seja qual for, né? Se você tem o dom da música, louve, aprenda cada vez mais. Se você ama zelar na casa do Senhor, zele cada vez mais. Se você ama, né, é um semeador, não sei, cada um com o seu dom, mas não enterre, porque não adianta receber a bênção, resolver o problema e depois não estar mais na presença de Deus. Então ele diz aqui: você quer ser curado? A resposta dele foi, já demonstrou qual era a esperança dele, qual era a expectativa dele. Ele é como se não estivesse atento a outras oportunidades. Quantas vezes perdemos a oportunidade porque a gente não estava atento? Porque a gente fica, né, engessado, acha que tem que ser por aqui, só vai ser por aqui, e Deus falando, Deus mostrando tantas outras meios e modos, e falando: filho, quem sabe sou eu que sei, eu que sou o Senhor. Quando Moisés, lembra? Quando olhamos lá, por exemplo, no Antigo Testamento, né, o povo vai entrar em guerra, aí Moisés fala: olha, Josué, vai na frente, vai guerreando, eu vou lá em cima, vou estender as mãos. Moisés leva o cajado, aí lá em cima, para que serviu o cajado? E o cajado representava tantas coisas. Através do cajado, vários milagres. Foi um sinal para que o povo pudesse crer. Moisés, o que tem nas mãos? O cajado, joga no chão. Né? Mas como eles vão crer? Joga no chão. Aí virou serpente, pega. Né? Através do cajado, jogou na frente de Faraó. E Deus foi operando milagres, milagres e milagres, sinais através do cajado de Moisés. Toca nas águas, enfim. Aí lá na frente, já no deserto, quando vai guerrear, Josué, vai lá guerreando que eu vou lá em cima e orar e interceder. E diz o texto, Moisés levou o cajado de Deus. Chegou lá em cima, o cajado não serviu para nada. O que ele teve que fazer? Ficar com as mãos levantadas. As mãos dele eram pesadas, Arão teve que segurar de um lado, outro teve que segurar do outro, porque quando Moisés ficava com as mãos levantadas, o povo prevalecia. Então às vezes a gente fica assim: Deus só vai agir, Deus só vai operar através do cajado, Deus só vai operar através das águas do tanque de Betesda. Meu amado irmão, que nessa manhã nós possamos ter os nossos olhos da fé, meu amado irmão, abertos, que nós possamos pedir a Deus discernimento. Deus, ele vai operar de diversas maneiras, por diversos modos, por diversos caminhos. Deus abriu uma bênção por um caminho, pode ser que ele venha agir dessa mesma maneira, mas ele pode ser que venha agir de uma outra maneira. Quer ser curado? Mestre, não tem ninguém que me leve às águas. A questão não era essa, porque muitas vezes nossa expectativa, muitas vezes a nossa esperança está presa, achando que é só por um meio, quando Deus não precisa de nada para fazer tudo em nossas vidas. E diz o texto que Jesus, diz o versículo 7, o enfermo respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando eu tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. E é interessante que aqui nos traz uma ideia de frustração. Talvez em alguns momentos ele estava quase chegando, aí vem outro e entra na frente. E às vezes, quando nós ficamos presos, achando que Deus só pode agir ali, a gente fica frustrado. Outro veio e agora não tem mais outra chance, não tem outra possibilidade.
Outro chega antes de nós e acontece o milagre, não vai acontecer, vai demorar a acontecer de novo. Deus, Ele age, Deus trabalha em cada um de uma maneira específica. Deus, o que Ele tem contigo, Ele tem com você, não tem com mais ninguém, meu amado irmão. Tenha esse entendimento. Claro, a vitória do nosso irmão é nossa vitória também, mas nós não podemos ficar e dar espaço a frustrações. Porque a nossa esperança, a nossa expectativa está em Deus, está no Senhor, no Deus Todo-Poderoso. Então ele fala, quando eu chego, estou quase chegando, outro vem, entra e vem a frustração. E às vezes a espera pode dar esse perigo, essa falsa ideia de frustração. Você vê outro, sendo abençoado, outro sendo curado, outro recebendo bênção, e você, pastor, minha bênção não está chegando, minha bênção não está... Meu amado irmão, não dá espaço à frustração, não. Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus. O que Ele tem contigo, Ele vai agir na hora certa, no momento certo, e o que Ele tem para você é bem melhor. Que se esse homem tivesse sido curado antes, não teria esse encontro com Cristo. Foi tratado, trabalhado diretamente com Cristo. Então é você e Deus. Não dê espaço à frustração. A outro conseguiu, a porta abriu, e bênção, mas e a minha vez, e a minha vez? Quanto tempo você está esperando? O que é seu, ninguém vai tirar, nem o diabo, que Deus está guardando, preparando, trabalhando para entregar na hora certa, no momento certo. Quer ser curado? Que nossa resposta possa ser: eu quero que o Senhor venha agir como lhe aprouver. Quer a tua bênção? Que a sua resposta venha a ser: eu quero que o Senhor venha agir por onde, o meio, o caminho que lhe aprouver. Porque às vezes a gente acha que é só por ali, só por aqui que Deus vai agir. E queremos limitar Deus dentro das nossas condições. E o texto não acaba aqui. Versículo 8. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue o seu leito e ande. E diz o versículo 9: imediatamente o homem se viu curado e, pegando o leito, começou a andar. Eu posso ouvir um glória a Deus, meu amado irmão? E as águas? E o movimento das águas? E a esperança, a expectativa daquele homem que outrora estava no movimento daquelas águas? Coloque o foco, a esperança, a expectativa em Deus, em Cristo Jesus, porque Ele é que tem autoridade sobre toda e qualquer enfermidade, toda e qualquer circunstância. O anjo ia lá, não é porque dava vontade no anjo, não, quando Deus mandasse. Vemos na Bíblia, estão ali, conforme as ordens do Senhor, para ministrar conforme as ordens de Deus. E aqui nós vemos, Jesus perguntou para ele: quer ser curado? Não tenho que ninguém. Levanta, pegue o seu leito e ande. Imediatamente o homem se viu curado. Por quê? Quando nós ouvimos a voz de Jesus, nós não podemos ficar na mesma maneira. Quando nós ouvimos a voz de Jesus, olha, levanta, pegue o seu leito e ande, nós precisamos nos desprender das expectativas, esperanças que outrora nós colocamos, e precisamos ter fé, ter um passo de fé para ouvir a voz de Jesus e acreditar que agora Ele está mostrando por onde que a porta vai ser aberta, por onde que o milagre vai acontecer, porque Ele quer nos surpreender. Se esse homem não gera fé, se esse homem falasse: tudo bem, o Senhor está falando isso, mas me leva na água, se continuasse preso, colocando ali nas águas, diz que imediatamente aquele homem se viu curado e obedeceu o que Jesus falou. Que a ordem de Jesus foi: levante-se, pegue o seu leito e ande. Aquilo que ele há 38 anos não podia fazer. Jesus já começa falando: olha, o que você há 38 anos não podia fazer, você vai começar a fazer hoje. Imediatamente o milagre aconteceu, imediatamente o homem se viu curado. Então nós vemos aqui que Jesus diz para ele, mesmo que tenha sido uma resposta: olha, minha esperança está ali, minha esperança é as águas, alguém me ajudar, ser o primeiro a cair naquelas águas. Aí Jesus fala: filho,
Levanta, toma o teu leito e anda. E o que fazer quando nós ouvimos uma palavra assim? Vamos continuar? Não, é por aqui. É só... Claro, temos que ser sábios, temos que ser prudentes. Se você está com procure o médico, não há nada errado, pelo contrário, busque o médico. Se você quer uma porta aberta, melhore seu currículo, estude. Enfim, tem que fazer a sua... Mas estamos falando de estar querendo limitar o poder de Deus. Então aqui nós vemos Jesus falando: olha, a sua esperança, expectativa, você crê que o milagre, a bênção vem por aqui? Eu só te dou uma palavra: levanta, toma o teu leito e anda. Jesus não inventou nada, algo que Jesus sempre havia vindo feito. E imediatamente o homem se viu curado, pegou o leito e começou a andar. E é interessante que temos que agir assim. Quando você ouve a voz de Deus, quando você tem a direção de Deus, ainda que contrarie a nossa expectativa passada, a nossa esperança passada, obedeça e o milagre vai acontecer. Ainda que esteja aí, né, olha, não, pastor, tem que ser por aqui, vai acontecer aqui, só vai acontecer se for... Ouça a voz de Deus, porque senão você vai continuar esperando, vai continuar dependendo de pessoas para tentar te levar até ali, quando que Deus, né, está falando: olha, eu quero agir por aqui, eu quero agir por esse caminho, eu quero te abençoar por aqui. Então nessa manhã o Espírito Santo de Deus está falando: filho, tira o foco, não fique olhando apenas para o natural, para o que já tem, para aquilo que você já conhece. Esteja aberto às novas oportunidades, aos novos caminhos, às novas expectativas, porque é aí que eu quero trabalhar, é aí que o milagre vai acontecer, porque eu não estou limitado às coisas do homem, eu não estou limitado ao natural do homem, eu sou o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. E é interessante que a ordem de Jesus foi para esse homem, que foi imediatamente curado, foi para ele pegar o leito e ir andando. Poderia simplesmente, olha, se levante, mas não. Por quê? Porque todos aqueles que conheciam ele pudessem ver, visualizar aquele que outrora era paralítico, agora está de pé, andando. E mais ainda, esse dia era um dia de sábado. Exatamente para, né, nos fariseus, os saduceus, os religiosos, os escribas olharem e acusarem Jesus: olha, ele está curando num sábado. Aí exatamente nesse dia, né, ele vai, começa andando ali carregando o leito. Poderia, não, mas ele obedeceu. Ele falou: não, calma aí, aquele que me curou mandou eu carregar o leito, eu vou carregar o leito. Obedeça. Poderia deixar o leito para outro tivesse uma necessidade, ali tinha muitos enfermos, mas não, ele obedeceu. Tanto que perguntaram para ele, o versículo 10, por isso os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, e nesse dia você não tem a permissão para carregar o seu leito. Eles achavam, consideravam, né, que fosse trabalho carregar o leito. E aí, o que fazer numa hora dessa? Temer o homem ou obedecer a Deus? Fui curado, mas aquele que me curou mandou carregar o leito, mas calma aí, não pode carregar o leito, o que você vai fazer? Ele foi, obedeceu, carregou o leito, foi levando a cama dele, quem quisesse ver que estaria vendo. Foi acusado: olha, você não pode carregar o seu leito. Religiosidade, exagerados, exacerbados. Aí qual foi a resposta dele? Eu gosto muito dessa resposta. Diz o versículo 11: ao que ele lhes respondeu: o mesmo que me curou me disse: pegue o seu leito e ande. Meu amado irmão, pode dar um glória a Deus. Aquele que me curou, ele não ficou temendo, né, os saduceus, os fariseus, os religiosos. Não, falei assim: olha, aquele que me curou mandou eu andar, então eu vou andar com o meu leito. Sabe o que é isso? Meu amado irmão, você vai andar com a sua bênção, onde as pessoas vão ver, vão olhar para você, você não vai temer o homem, as pessoas não vão entender, não vão compreender, e você vai andar com a sua bênção. Todos verão. Nossa bênção, um milagre não está preso à religiosidade, a agradar o homem, agradar B ou C, mas agradar a Deus.
a tirar o foco, né? Deixar de ficar colocando ali a expectativa, a esperança, achando que só vai ser por aqui só vai ser esse meio, Deus só vai poder agir assim. Não, ouça a voz de Jesus, olha, imediatamente, né? Foi a palavra de Jesus, levanta, toma o seu leito e ande. Ah, mas Jesus, e as águas? Não, tira o foco dessas águas. Pode ser que Deus quisesse curar por ali, tudo bem, mas levante, tome o teu leito e ande. Ah, mas calma aí, o anjo está chegando, faltam 10 minutos, e às vezes a gente fica preso de um lado, e quando a bênção está aqui, ó, pertinho, a porta está aqui, ó, se abrindo, mas às vezes a gente fica ali, ó, com o olhar ali, e depois vem a bênção, e quer temer o homem, não quer obedecer a Deus. Obedeça. Aquele que me curou disse, toma o teu leito e anda. Foi, olha, uma lição para esses religiosos. E para encerrarmos, versículo 14, mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse, olhe, você foi curado, não peques mais, para que não lhe aconteça algo pior. Que perguntaram para ele, quem foi que te disse isso? Quem foi que te disse, levanta-te e anda? Quem foi que te curou? Então ele não sabia responder, porque Jesus tinha se retirado, tinha muita gente naquele lugar, tinha muitos enfermos, muitos aleijados, muita gente com problema. Mas depois Jesus vai ao encontro dele. O que aquele homem guardou no coração dele foi o que ele respondeu para aqueles homens. Quem me curou mandou levar o leito, e estou aqui levando o leito. E agora Jesus diz, você foi curado, mas não peques mais, para que não lhe aconteça coisa pior. Meu desejo nessa manhã é que nós possamos pedir ao Senhor que Ele venha tocar nos nossos olhos, nos nossos ouvidos, possamos ter uma fé aumentada através da pregação da palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir, e entender, compreender que nós somos limitados. Às vezes a gente acha que só vai ter a solução do problema por aqui, se conseguir isso aqui, se alcançar esse... Meu amado irmão, Deus está no controle de tudo, de todas as coisas, e tudo que nós precisamos é ouvir a voz dEle, crer, acreditar, obedecer e ir, e não pecar mais. O que é isso? Agradar a Deus. Claro que pecamos, erramos, não é isso, não é ser perfeito, não é isso não, mas não é mais viver nessa vida de pecado, não é mais ter o prazer no pecado, não é mais buscar o pecado, e sim viver com temor a Deus, viver de uma maneira que venha, buscando as coisas lá do alto, como diz Colossenses capítulo 3, buscar as coisas do alto, buscar viver de uma maneira digna do Senhor. Então meu desejo nessa manhã, creia que Deus ele vai agir, não exatamente como nós pensamos, mas Ele pode agir de diversas maneiras que a gente nem sequer imagina. Efésios capítulo 3, versículo 20, você já decorou, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos, do que aquilo que pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então pensamos que seria pelas águas, pedimos que seria pelas águas. Senhor, me ajuda, fica aqui comigo, até o anjo agitar e eu ser o primeiro, eu vou ficar aqui na beirinha, vai trazendo comida, quando o anjo agitar eu só vou... Não, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, debaixo de uma palavra, levanta-se e anda, imediatamente o milagre acontece. E você vai levar o leito, você vai mostrar, todos verão o milagre de Deus na sua vida. Se levanta glorificando e exaltando o nome do Senhor, meu amado irmão. Deus é poderoso. E que nós possamos ter um novo modo de vida, viver pela fé, viver guiado pelo Espírito Santo de Deus. Coloque a mão no seu coração. Peça a Deus a direção, peça a Deus. Porque às vezes a gente fica tão preso. Só vai ser por aqui, acha que é aqui, fica insistindo. A gente quer dar o jeitinho. Não, é por aqui, eu que vou fazer, eu que vou conseguir, é minha força, é minha sabedoria, é meus recursos. Quero que você coloque, nesse momento, nas mãos do Senhor. Tudo que foi ministrado aqui, palavra de Deus. Deus falou aos nossos corações, cada um de uma maneira individual. Se você tem algo impossível,
busca uma cura, desejar vir à frente para estar orando por você, pode vir, colocando óleo. Mas eu creio no poder de Deus, eu creio. E Deus está falando, mostrando nessa manhã que Ele vai agir por onde Ele quiser. Ele já tem um meio, o caminho, o lugar para onde Ele vai agir. Nós vamos orar. Ó Deus, em nome de Jesus, colocamos nas Tuas mãos, Senhor, cada pedido de oração. Manifesta o Seu poder, a Sua glória, o sobrenatural. Senhor, em nome de Jesus, estamos aqui orando. Ó Pai, como o Senhor ensina na Tua palavra, Pai, a oração do justo pode muito nos seus efeitos. Vai, ó Deus, manifestando o Seu poder, a Sua glória, que saia, ó Deus, virtude, que venha o Teu poder, a Tua glória, Senhor. Porque eu creio no Deus poderoso, no Deus de milagre, Senhor, no Deus que muda história, no Deus que faz tudo novo, no Deus que liberta. Senhor, em nome de Jesus, na autoridade que há no nome de Jesus, meu Pai. Vai tratando no coração, vai tratando lá no mais profundo, Senhor. Vai operando o milagre, vai trazendo a cura, vai abrindo a porta, Pai, em nome de Jesus, vai, Senhor, ali, movendo o sobrenatural, vai mostrando, vai dando a direção, Senhor, mostrando que o Senhor sabe, tem a estrada, o caminho certo, que muitas vezes nós achamos que é um lugar, mas é o outro, é o que o Senhor quer, que venhamos desprender, ó Deus, das coisas normais, das coisas naturais, e passar a enxergar com os olhos da fé. Meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, cada necessidade, e vem, ó Deus, e cremos no milagre, possamos ouvir nessa manhã a Tua voz, mostrando a direção certa, que venhamos colocar a nossa expectativa, nossa esperança em Ti, na Tua voz, na Tua direção. Assim oramos e Te agradecemos em nome de Jesus, amém e amém. Aplauda bem forte o nome do Senhor. Aleluia, eu creio.